Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Henrique, sou o fundador da Relatos da Espiritualidade, que é a nossa página aqui do Instagram, do Facebook e do YouTube sobre espiritualidade, o estudo da espiritualidade e experiências e relatos, aprendizados, tanto da minha parte quanto da minha esposa, que também faz parte da página. E tudo que a gente aprender, a gente pensa em compartilhar com vocês um pouquinho aqui. E nesse vídeo de hoje especificamente é para apresentar para vocês o que é Relatos da Espiritualidade e contar como que eu conheci a espiritualidade no fundo, né? A fundo. Então vamos lá. A Relatos da Espiritualidade tem o intuito em compartilhar experiências com vocês e ao mesmo tempo também incentivar vocês que tá aí do outro lado a estudar a espiritualidade também, a sua espiritualidade, a estudar, de certa forma, o cuidado espiritual, porque eu tenho certeza que vale a pena. Eu vou contar pra vocês como que a espiritualidade salvou minha vida e como que ela me salva todos os dias quando eu acordo pela manhã, e como que ela me muda, me melhora, me transforma, me amadurece e me ensina cada dia mais. Então vamos lá, vamos começar lá de trás. Quando eu era pequeno, minha família é de berço evangélico, então frequentante de igreja evangélica. Não era assim tão firme que nem era minha família quando eu era pequeno. Minha família realmente ia bem mais do que eu fui. Mas tive a oportunidade de conhecer e de crescer nesse, vamos dizer assim, berço evangélico. Aprendi muita coisa, teve muitas pessoas boas que eu conheci, que ajudou minha família no momento que a gente precisou. A gente teve uns momentos assim de dificuldade muito tenso e as primeiras pessoas que ajudaram a gente foi o povo da congregação. Então a gente tem muita honra e respeito a todos, né? Hoje ninguém mais frequentante, mas se consideram evangélicos, e eu, um bandista, né? Então toca macumba já, toca macumba já. Eu faço parte de uma corrente, sou médium. Corre! Olha que corre! Olha que corre! Desenvolvo minha mediunidade. Tem mais ou menos 1 ano que eu desenvolvo minha mediunidade. Então assim, desde pequeno eu conheço a religião, mas estudar a espiritualidade igual eu estudo hoje faz pouco tempo. Então vamos lá. Eu frequentava a igreja evangélica assim de forma esporádica, né? Porém eu tinha alguns problemas na minha adolescência. Tinha problemas com bebida, com vícios, com arrogância também, muito ego. Tinha problemas com depressão, de comunicação, de alguns pontos assim, de ética que eu não tinha muito bem assim, amadurecido dentro de mim. Mas acredito que todo mundo tem essa fase de assim, né, precisar evoluir. Porém, eu sinto que comigo eu tinha algumas experiências assim, que acabavam me deixando um pouco perdido. Por exemplo, imagina você viver uma situação e você sentir que você já viveu aquela situação, mas você não tem como provar. Tipo, por exemplo, eu era criança e muita situação que eu vivia, eu conseguia às vezes sair daquela situação ou me dar bem, ou tipo assim, só passar por aquilo e entender de uma forma assim que pra mim era mais tranquilo do que pra algumas outras crianças, porque eu me sentia, vamos dizer assim, um velho. Eu não entendi o que ele falou. Como se eu fosse maduro em alguns pontos de vivência, como se eu tivesse vivido aquilo, mesmo sendo uma criança. Então, assim, isso foi alguns pontos assim que as pessoas reparavam, né? Mas pra mim até então era normal, né? Aí um pouquinho mais velho depois eu comecei a trabalhar na época de farmácia e acho que é uma rotina muito exausta. E ao dormir, às vezes à tarde eu tinha paralisia do sono, né? Então eu ficava paralisado, acordava, via tudo, conseguia perceber o movimento das coisas, pessoas entrando, saindo, conversando, ouvia a conversa, mas eu não conseguia me mexer, não conseguia acordar, não conseguia falar, era realmente você estava travado, né?
E na época eu achava que era alguma coisa ruim, porque até então eu era evangélico. E se eu falasse isso numa igreja evangélica, tipo assim, eu não teria alguém pra me conversar aquilo sem ser, vamos dizer assim, julgado como um demônio. Já que na igreja evangélica tem muito esse ponto de vista, né, do anjo, do demônio, do céu e do inferno, de Deus e do diabo, né? Esses dois extremos, né? E já na Umbanda não, né? Na Umbanda a gente não acredita no diabo, a gente não tem essa visão que o mal é representado pelo Lúcifer, como é situado na Bíblia, né? A gente não crê na Bíblia, na verdade. Então minha cabeça, assim, hoje em dia ela tá bem assim, né? Eu tenho alguns conhecimentos da Bíblia, alguns conhecimentos da Umbanda, mas ainda muito recente na Umbanda. Tô há um ano lá, desenvolvendo minha mediunidade. Mas minha mediunidade só aconteceu quando eu pisei na Umbanda, né? Até então eu tinha algumas experiências assim com entidades que não proposital assim acontecia, e eu tinha medo, né? Na época eu não queria nem conhecer, na verdade, eu queria fugir desse tipo de situação, não queria nem bater de frente e tentar entender, né? Por causa dessa parada de demônio, de filme de terror, eu assistia muito filme de terror, colocava isso na cabeça e falava, poxa, eu não quero nunca encontrar um na minha frente, eu prefiro fingir que não tô nem vendo e pode passar. Só que uma coisa tava difícil, né? Porque eu tava tendo muitas essas experiências, não tava mais como ignorar, né? Tava começando a se tornar mais frequente. E então procurei tratar, né? E eu posso dizer que foi um chamado, né? Foram várias vezes que me chamaram pra ir na Umbanda, desde quando eu era moleque, assim, até quando mais velho, mas eu nunca ia, sempre tinha aquele preconceito que vinha, assim, infelizmente, da parte da minha parte da religião evangélica, que o pessoal falava que era de um jeito e na verdade não tem nada a ver. Era um bicho de sete cabeças que todo mundo falava que era, mas ninguém conhecia, né? Eu um dia falei, não, eu vou conhecer, vou descobrir se é isso mesmo. E não é. Realmente a Umbanda ela é um lar de todos. Ela abraça todo mundo que é ex-católico, ex-evangélico, ex-espírita, ex-candomblé. Lá você se sente à vontade, não tem preconceito com o seu gênero, não tem preconceito com o seu estilo, com as suas tatuagens, com a sua forma de ser. Então lá eu pude me sentir mais à vontade para conversar sobre isso, mas não teve nem como duvidar, né? Assim, eu cheguei no terreiro, uma vez no terreiro, não o que eu frequento hoje em dia, gostei da energia, você entrava no lugar, você sentia uma energia boa, igual eu falei, eu sou médium, até então eu não sabia, porque eu era evangélico, mas eu sentia energias, né? Então eu percebi que ali era um lugar leve, e gostei. E depois eu resolvi ir no outro terreiro, que é o que eu frequento hoje, que eu faço parte da corrente. E quando eu entrei, o primeiro contato que eu tive no terreiro, eu senti a presença das entidades, senti a presença do orixá. Então foi muito forte, assim, vamos dizer assim, uma carga elétrica que caiu no meu corpo, e parecia que eu tinha pegado assim numa tomada e estava passando ali 220 volts, muito mais que 220 volts, com uma corrente muito forte de energia. E ali não teve mais como duvidar, de falar assim, minha mediunidade ela não existe e tal, mundo espiritual. Aí ele já passou toda a dúvida, né? Porque realmente não era uma coisa que eu estava acostumado a passar, foi a primeira vez que aconteceu. E foi muito forte, muito intenso, e ali acabou todas as dúvidas e foi o chamado que eu precisava ouvir para falar, poxa, esse é seu lugar, é aqui que você vai estudar, é aqui que você vai se conhecer, é aqui que você vai quebrar seus preconceitos, é aqui que você vai aprender de uma forma diferente. E é assim que eu faço até hoje. Então esse relato desse vídeo de hoje é justamente isso, contar como que a espiritualidade me salvou, né, dos vícios, da depressão, do suicídio, de diversas outras coisas também no mundo, né, no mundo das drogas, do crime, entre outras coisas que a gente sabe que tem por aí. E eu acho que ela pode inspirar, essa história que eu estou contando, pode inspirar você do outro lado a buscar conhecer a sua espiritualidade, tratar, buscar entender, não ter medo das coisas, não pensar que tudo é esse monstro que as pessoas criam, que na verdade não é isso, e que o mundo vai muito mais além do que os seus olhos podem ver, né? Então é isso. Segue a gente lá no Instagram, Relatos da Espiritualidade, segue a gente aqui no canal do YouTube, no Facebook também. E logo tem um vídeo novo, tem sempre conteúdo no Instagram. A gente está sempre contando para vocês o que a gente está aprendendo,
o que a gente está passando no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Forte abraço.